Tabata, que Olá, prazer. muito prazer. Muito obrigado porque você veio comemorar com a gente aqui esses 3 anos. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar de educação, adoro falar de oportunidade, então fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente fala tanto aqui no Identidade Geral e de um modo geral dentro do jornalismo aqui da Novo Tempo, o quão a educação é importante. E aí eu acho que você personifica muita dessas coisas. Vamos tentar começar aqui a tua história, a tua trajetória. Eu disse ali que você vem de uma zona periférica da cidade de São Paulo. Então você estudou na escola pública a sua vida inteira, mas no ensino médio você recebeu uma bolsa para estudar numa escola particular. E aí você inclusive conseguiu entrar numa universidade. Bom, muita gente que estudava na mesma escola que você e tal não teve as mesmas oportunidades. E, inclusive, chegar em Harvard, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O que você acha que foi diferente? Como é que você conseguiu ir tão longe? Ao longo da minha vida, eu me perguntava muito por que eu estou indo, mas deixando tanta gente para trás. Seja na escola pública, quando eu ganhei uma bolsa na escola particular, na 7ª série, seja quando eu terminei o ensino médio, conhecia pessoas que nem tinham terminado o ensino médio. E a resposta que eu cheguei, olhando para a minha história, mas para a história da minha família, de colegas meus, é que antes do meu esforço, haviam 2 ingredientes que eram muito importantes, que era a oportunidade, mas não só a oportunidade. Havia sempre um professor, um familiar, alguém que acreditava que eu podia chegar longe. E alguém que, com sua confiança, com coisas pequenas, desde pagar um lanche para mim na escola, a pagar o meu transporte, iam me mostrando que não só eu tinha aquela oportunidade, mas que talvez ela fosse para mim. E que valia a pena eu sonhar e realmente começar a expandir um pouco o meu mundo. E aí sim, eu me esforçava bastante. Motivação. Exatamente. Você sempre, ao longo da vida, foi encontrando pessoas que alimentaram uma motivação para que você fosse mais longe. Exatamente. Agora, eu acredito que, por mais que houvesse esse incentivo familiar, dos teus professores, você também se esforçou muito, né? Me esforcei e, muito nova, com uns 13 anos, eu entendi que a educação valia a pena. Mas não só que a educação valia a pena, que a educação seria o único caminho. Quando eu recebi a bolsa na escola privada, meu primeiro sentimento foi de frustração, porque eu percebi o quanto São Paulo é desigual, como São Paulo, o Brasil são desiguais de maneira geral, e eu percebi que a maior desigualdade não era insegurança, saúde, como as pessoas se vestiam, era no tamanho dos sonhos das pessoas, era como se fosse no tamanho do horizonte. Então eu venho de um lugar onde se sonhava com uma moto, com um trabalho no shopping, muitas vezes nem terminar o ensino médio. E de repente eu estava num ambiente onde literalmente todo mundo falava de faculdade, falava de ser engenheiro, falava de sair do país, e pareceu que meu mundo do nada fez isso. Se expandiu. E naquele momento eu percebi que é errado como as coisas são hoje. É errado que numa escola pública mediana você não possa sonhar e ser o que você quiser. Mas tem um caminho para você cruzar essa ponte, que é a educação. E com 13 anos eu aprendi que estudar valia muito a pena e que estudar iria transformar a minha vida e a da minha família. E essa paixão nunca mais me abandonou. E você ter uma certeza tão grande, tão jovem, é muito poderoso. E olha, você se dedicou tanto, porque assim, não é fácil alguém que coleciona mais de 30 medalhas em Olimpíadas do Conhecimento, participa de 5 competições internacionais de ciência e ainda ingressa na maior universidade do Brasil. Porque a gente está falando de Harvard, mas quando você prestou o vestibular, você prestou na USP. Você entrou na faculdade de Física da USP. Não existe condições de eu conseguir te entender, porque eu não sei como eu consegui passar pelo ensino médio das matérias de física, que dirá passar no vestibular para a faculdade de física. Mas, bom, inclusive nesse período que você estava fazendo a faculdade de física, na USP, você ainda era professora de astronomia e de química. Assim que eu terminei o ensino médio, eu tive o convite de poder dar aula em uma escola privada. Eu já dava aula como voluntária em um projeto social em uma escola pública e eu gostava muito de educação, mas eu ainda via educação muito como o que acontece na sala de aula. Então foi uma maneira de eu ajudar em casa, porque meu pai faleceu assim que eu passei em Harvard e minha mãe ficou desempregada, então eu consegui ajudar a gente daquela maneira, mas também de começar a trabalhar pela educação. Na época meu sonho era ser cientista e depois mudou para trabalhar mais com educação pública.
mas eu já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, porque é como se eu tivesse uma consciência muito grande de que me diferenciava não era só o esforço, mas eram as oportunidades, era a motivação que pessoas me ensinaram a ter. Uhum. E quando você tem esse tipo de conhecimento, ou você ignora e finge que nada está acontecendo, ou você tenta fazer alguma coisa, senão você não consegue dormir. Então eu estava tentando fazer alguma coisa. Aí, Tabata, você tocou num ponto que eu acho crucial na tua história, porque você recebe uma mega notícia, uma coisa que pouquíssimos brasileiros sabem o que é sentir, porque você já teve todo esse crescimento, chegou na maior universidade, uma das maiores universidades que a gente tem no Brasil, né? A USP, e aí você consegue ser aceita para ir para Harvard. Na verdade, assim, né? Você foi aceita em 6 universidades norte-americanas. Entre elas a Harvard, aí você que não é boba nem nada, escolheu a Harvard. Mas 4 dias depois, o seu pai faleceu. E aí você, de uma grande notícia, tem a pior notícia, né? Que um ser humano pode receber. E você, não vou nem dizer que você quase desistiu, você chegou a desistir de ir para os Estados Unidos e cursar a universidade lá. Como é que foi encarar essa montanha russa? Porque você estava aqui em cima e, de repente, houve uma queda tremenda. Hoje, eu entendo que muitas vezes a gente se boicota. E a gente, talvez não por falta de confiança ou alguma coisa, acredita que algo não é para você, que você só pode ir até aqui, que um passo a mais é demais. E naquele momento, por mais que soe triste, eu realmente acreditei que a vida estava me mostrando que eu tinha dado um passo maior do que a perna. Que era quase como se, já pensou, pobre sonhar estudar em Harvard? E a vida foi lá e me mostrou que não era assim. E o que me ajudou a reconsiderar e falar não, é justamente por isso que eu tenho que ir, foram as pessoas que estavam sonhando comigo e que quase me chacoalharam e disseram, Tabata, não é só por ti, é pela tua família, é por todo mundo que nunca conseguiu. Se você não for, se você não tentar, você está contando para todo mundo que vem de onde você vem, que de fato você só pode ir até aqui. A partir dali é só para algumas pessoas. Então, eu não fui super confiante, eu odiei meu primeiro ano da faculdade, mas eu acreditei naquelas pessoas que acreditavam em mim, que essa seria uma maneira de eu transformar as coisas. E hoje, quando eu olho para isso, eu tenho um cuidado tão grande na hora de contar a minha história, porque eu não quero nunca que ninguém se sinta como eu me senti naquele momento, de que, isso não é para mim, você tem que ser muito inteligente ou ser muito rico. Então, por isso que eu conto tanto sobre cada oportunidade que eu tive, sobre como eu acreditava nos estudos como um caminho de transformação. E que não há limite para a gente conseguir realizar um sonho, né? Quando a gente tem pessoas próximas da gente, quando a gente luta para essa conquista, a gente vai conseguir conquistar aquilo que a gente está almejando. Mas a gente tem que acreditar como você acreditou. Tem que agarrar cada oportunidadezinha que aparece, porque quando você agarra, por pequena que seja, é um curso de inglês, é uma hora a mais de estudo, é um livro que você ganhou. As oportunidades são como as flores, você pega uma e vai aparecendo várias no mesmo lugar. Só que a gente tem que garantir que no Brasil as oportunidades não tenham CEP, que elas estejam espalhadas pelo país inteiro. Que a felicidade não tenha um CEP, grande Exatamente. frase. E é por isso que eu luto tanto por uma educação de qualidade pública para todo mundo. Porque é a única maneira de eu garantir que não importa onde você nasceu, não importa a cor da sua pele, não importa se você é homem ou mulher, você vai ter o direito de sonhar e ser o que você quiser. O único limite vai ser a sua imaginação. Para mim, esse é o melhor país que eu consigo imaginar. Muito bom, Tabata, muito bom mesmo. Bom, você cada vez mais foi enxergando que a educação era um meio para conseguir a transformação de vida e, inclusive, a transformação social. Lá em Harvard, você fez ciências políticas e você fez astrofísica. Porque tem aquele negócio do minor com... Com major. Explica isso aí, como é que funciona. Tem algumas coisas na educação americana que eu acho que a gente pode aprender muito. E que são muito diferentes da brasileira. Demais. Uma delas é que a gente olha para os cursos lá muito mais como um curso que vai te dar ferramentas para ser um bom profissional no futuro. Então, você não faz física porque você quer ser físico, pesquisador, professor. Você faz astrofísica porque eu aprendi a programar, análise de sistema, eu adoro números. E isso me deu instrumentos para ser uma profissional melhor. E ciências políticas me dá instrumentos para debater, fazer análise histórica.
Então lá era estranha a minha combinação, não vou mentir não, Sim, muito estranho. mas não era a coisa mais estranha do mundo como é aqui. E como você tem tantas possibilidades, você só escolhe no segundo ano o teu curso oficial. Sim. E aí eu comecei com astrofísica, no segundo ano mudei para ciências políticas, mas tem a opção de você fazer um curso secundário, que é um curso menor junto, caso você tenha uma É o tal paixão, do queira minor. complementar, que é o tal do minor. Então eu me Minor. minor. Eu acabei me formando com o major, que é o curso principal em ciências políticas, e o minor em astrofísica. Aí a educação se tornou um tema forte, como a gente estava conversando, porque inclusive a sua tese de graduação foi uma análise da invasão da política no cenário educacional e que parece ter tudo a ver com a tua trajetória. Então, a influência política na educação brasileira. Sim. Nesse estudo, eu fiz uma análise de dados sobre dados educacionais políticos de todos os Brasil. municípios do Brasil, Uhum. todos, e visitei 7 municípios para entender o que estava acontecendo. E foi triste o que eu descobri, porque eu já sabia que a nossa política não tinha uma relação muito positiva com a educação, que ao invés de promover uma educação de muita qualidade, uma educação técnica e de cidadania de muita qualidade, você acaba tendo partidos e questões políticas definindo desde quem é o ministro da Educação até quem é o secretário da Educação e o que é mais triste, quem é o diretor da escola. 85% dos municípios escolhem um diretor escolar por indicação política. Então, você está pegando o cargo de gestor da escola, da comunidade escolar, e às vezes você não pega a pessoa que é mais capacitada ou que tem, sabe, maior entrada na comunidade, você troca cada 1, 2 anos de acordo com o pedido de um vereador, do outro. Então, eu comecei a agarrar muito essa bandeira de que a educação é algo tão importante que a gente tem que deixá-la um pouco mais técnica e menos influenciável pelo que está acontecendo com a política. Agora, eu fico olhando para você falando tudo isso e entendendo o cenário de onde você veio. Eu entrevistei recentemente o Vinícius Andrade, ele também foi aluno da USP, e ele tinha um projeto que ajudava pessoas nas escolas carentes, nas escolas públicas, a conseguirem fazer um pré-vestibular e conseguirem entrar na universidade. Você conhece? Não conheço, mas eu vou buscar o projeto. Vinícius Andrade. E ele me contando que muitos alunos do ensino médio de algumas escolas públicas aí pelo Brasil não sabiam nem como se inscreverem para um vestibular como o da USP, da Unicamp, as maiores universidades que a gente tem no Brasil. E aí a tua história, tão diferente de tudo isso, é muito impressionante mesmo, os caminhos por onde você percorreu e as pessoas que contribuíram para o teu sucesso. Ontem eu estava conversando e pensei, qual que é o meu maior talento? Porque eu sei que não é inteligência, nada dessas coisas. E a resposta que eu cheguei foi uma diferente, que eu tenho orgulho. Eu conheço mundos completamente diferentes do mundo. Periferia, centro, academia, mercado de trabalho, governo. E ao mesmo tempo que eu não pertenço 100% a nenhum desses, então você acaba sendo um peixinho fora d'água às vezes, eu consigo olhar para as coisas e falo, meu Deus, essa política pública que não entende, que as pessoas não entendem que o USP existe, que algumas faculdades são possíveis para quem é mais pobre e por aí vai, não faz sentido. Então, acho que ao mesmo tempo que seja complicado transitar em mundos tão diferentes no mesmo dia, literalmente, é uma das coisas mais incríveis que Deus já me deu, o maior talento mesmo, de olhar para uma política pública e entender que, poxa, será que ela faz sentido na periferia? E olhar para um problema que eu vejo no hospital público e pensar, mas como será que a gente poderia resolver isso na teoria e no governo? Faz sentido? Então, acho que essa transição de todos esses mundos, por mais que não seja um talento que você coloca no teu currículo, é o maior presente que eu já recebi. Com certeza. Tabata, rapidinho, eu só quero que você me diga sobre o movimento da educação e o Acredito. 2 movimentos que você criou. O Mapa Educação foi cofundado por jovens incríveis lá em 2014 e o que a gente quer é engajar, treinar e fazer trabalhos com jovens para que eles atuem por uma educação pública de qualidade. Então, quem quiser saber mais, pode divulgar o site ou o Facebook. Por favor. facebook.com/mapaeducação. facebook.com/mapaeducação. Agora, o Movimento Acredito, a gente cofundou ano passado com um pouco do que a gente conversou hoje, sabe? A transformação da política depende das pessoas. A gente tem que aprender a transformar essa indignação, que eu também sinto com a corrupção e por aí vai, em ação política. Uhum. E essa ação política não é só no dia da eleição.
É desde você entender como é que está a praça pública, como é que está a escola do seu bairro, até você se engajar e acreditar novamente na política. Então, é um movimento nacional, a gente está em 3 estados hoje, que convida as pessoas a acreditarem, se engajarem na política por um Brasil com igualdade de oportunidades. E aí, pode divulgar também? Por Então, favor, vamos lá. mais uma vez. facebook.com/movimento acredito. Tá, então olha, é simples, facebook.com/movimento acredito. Tabata, que prazer enorme, que grata surpresa ter conhecido a tua história, ter te conhecido pessoalmente. Você ganhou um fã, viu? Espero que você consiga ir muito mais longe realizando os seus sonhos, porque os teus sonhos eles sempre estão atrelados a melhorar a sociedade onde você esteve inserida e o Brasil de uma forma geral, como a gente conversou aqui. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe muito, para que você vá muito longe de verdade mesmo. Amém, muito obrigada. E eu acho que tem uma frase que resume até muito do trabalho que vocês fazem aqui, que é propósito é um sonho que se sonha junto, um sonho que se constrói junto. Então, eu espero ter inspirado pessoas a também encontrarem seu propósito e muito obrigada pela oportunidade. Se é para falar de educação, falar de transformação política, é comigo mesmo. Muito bom, muito bom.